Fala pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Pessoal, primeiramente aí, eu peço aí pessoal que vocês se inscrevam aí no canal, dê aquele like pessoal, tá? Ativa o sininho para você estar recebendo aí pessoal as notificações aí dos vídeos aí que a gente postar aí. Beleza pessoal? Pessoal, não custa nada vocês fazerem isso aí pessoal, se inscrever no canal, dar aquele like aí para nós aí, beleza pessoal? Pessoal, e hoje aqui a gente vai passar algumas coisas aqui pessoal. Pessoal, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele fez aí, pessoal, ele deu uma entrevista aí, tá? Fez uma live aí com o ministro Guedes, né? Dando, pessoal, esclarecimento aí os acontecidos, pessoal, aí sobre o auxílio emergencial, Auxílio Brasil, pessoal, e aquela confusão toda aí, pessoal. Então, ele fizeram essa live ontem para dar aquele esclarecimento aí à imprensa, pessoal. E veio o comentário aí, pessoal, que ele iria pedir demissão, né, do cargo dele, só que aí, pessoal, aí, né, ficou meio assim, aí fizeram aquela live ontem, deu aquela entrevista, né, pessoal, e ficou meio assim, e não sei o porquê, e ficou tudo normal entre eles. Eles confirmou que ele ia permanecer no governo, pessoal. Mas saiu a notícia, pessoal, que ele iria pedir demissão. Até então, quando saiu a notícia, antes que ele iria pedir demissão, pessoal, o dólar, nossa, subiu, ficou lá em cima, aquela bagaceira toda. E por conta disso, pessoal, fizeram a live, né? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado com o ministro Paulo Guedes, e deram conversaram, né, e deram essa explicação aí para a imprensa, né, e veja só o que eles falaram, pessoal. Pessoal, ontem o dólar chegou 5,70 e pouco, pessoal. Foi o dólar, viu? Pessoal, vamos esperar aí aumento de tudo de novo, porque praticamente, pessoal, o dólar está muito alto, pessoal. Então, se o dólar aumenta, tudo aumenta, inclusive o combustível, né, gasolina, tudo, pessoal. Então, disso aí a gente não vamos esperar muita coisa não, porque com certeza irá subir tudo, pessoal. Vou colocar aqui o Bolsonaro aqui falando, tá? Essa entrevista, essa entrevista que deram ontem, né? Tudo, vou colocar para vocês aqui, pessoal. E pedindo mais uma vez, não se esqueça de você se inscrever no canal, pessoal. Beleza, pessoal? Para ajudar o canal, pessoal. Valeu. Aquele ano, a nossa economia estava indo muito bem quando começou 2020. A questão da pandemia, uma incógnita para o mundo todo, como em parte ainda é uma grande interrogação a questão do Covid. Muitas medidas foram tomadas. Muitas medidas tomadas o ano passado abalaram a economia. Com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. O nosso governo entrou em campo, atendeu os mais necessitados, os conhecidos como invisíveis. Concedemos o auxílio emergencial, onde 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. Gastou-se aproximadamente 300 bilhões de reais. Também entramos em campo, porque perdeu-se muitos empregos em março e abril, e nós entramos em campo, não só para recuperar os empregos, bem como para evitar que novos empregos fossem destruídos. Os programas conhecidos como Pronamp e BEM. Terminamos 2020 com mais pessoas com carteira assinada do que 2019. No corrente ano, já foi criado mais de 2 milhões de empregos. A economia realmente, como falava o ministro Paulo Guedes, voltou em ver. Mas nós temos um legado ainda da política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Tem muita gente passando necessidade, tendo problemas. Agravou-se a questão da inflação, chegando aos 2 dígitos.
Isso não é exclusivo do Brasil, o mundo todo vive esse problema, como o Reino Unido, por exemplo, Europa quase como um todo. Acompanhamos o aumento de preços dos Estados Unidos, e o Brasil é um dos países que, na economia, é um dos que menos está sofrendo. Inclusive, prevê-se a possibilidade de crescermos 5% no corrente ano. Agora, contudo, tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados. Hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura, não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Também, como não precisa ter bola de cristal, nós sabemos que, aumentando o preço do petróleo lá fora, com a variação do dólar aqui dentro, o reajuste em poucos dias ou semanas tem que ser cumprido na ponta da linha por parte da Petrobras. Ou seja, a Petrobras, uma empresa que tudo que acontece e que não seja bom, a responsabilidade é do governo federal, é minha. Nós indicamos o presidente da Petrobras, mas não temos ascendência sobre ela. Ela é auditada, ela é fiscalizada por quase uma dezena de órgãos. Não existe da nossa parte o congelamento de preços. Isso nós sabemos que as consequências são piores do que o aumento em si. Sabemos que estamos na iminência de ter mais um reajuste do combustível, e quando vai para o diesel, nós sabemos que influencia diretamente na inflação. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. E antes de passar a palavra para o Guedes, eu quero agradecer ao Parlamento Brasileiro, a Câmara e o Senado, que tem feito com que as reformas caminhem. Como ontem, por exemplo, nós assistimos na Comissão Especial a aprovação com uma larga margem de votos da PEC dos precatórios. Ou seja, nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte. Queremos o bem do Brasil e esse é o nosso objetivo. Quero passar a palavra ao ministro Paulo Guedes. Eu digo sempre que qualquer notícia tem informação, sinal e tem barulho. Tem informação, tem sinal e tem barulho. E nós tivemos muito barulho. Eu quero dar um esclarecimento importante, porque nós tínhamos um plano de fazer justamente dentro do teto um Bolsa Família, que seria em torno de 300, e ao mesmo tempo um imposto de renda que daria a fonte. Então você tem um espaço fiscal para fazer o Bolsa Família e tinha a fonte que seria imposto de renda. De repente, vocês sabem, chegou o que eu chamei de um meteoro. Nós temos limites de gastos e, de repente, um outro poder independente nos pediu para pagar muito mais do que estava previsto. Nós tínhamos que tomar uma decisão, o presidente tomou a decisão correta. Nós vamos simplesmente inviabilizar os programas sociais? Não. Nós temos que conversar com o Supremo, temos que conversar com o Congresso e elaboramos. O presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, o Executivo, ouvindo o ministro do Supremo, elaboramos o que seria uma PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios, na verdade, sim, todos os brasileiros, todos os pequenininhos que têm causas, recebem o seu dinheiro. Pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores
Normalmente tem bancos, advogados envolvidos no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora, porque de um lado ela permite a expansão do nosso programa social e de outro lado ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então, nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas como o imposto de renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós perdemos a fonte, nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas o presidente chamou atenção, e aí ele chamou a atenção da equipe toda, e equipe que eu digo não é a economia só, toda a equipe de ministros disse, olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente, mas nós não podemos ajudar, não pode ser um programa temporário, inclusive pode ser um pouco acima, porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis desprotegidos. Então nós criamos um conceito, o presidente disse o seguinte, vamos dar R$400 pelo menos para cada família. Então vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias e vamos ampliar o valor de 179 para R$400. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis. E é natural, e a ala política, e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. Enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, que o Brasil caiu menos, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, aí fura o teto. Aí começa aquele balança e começa a barulheira. E aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então tem uma ala política que pede, vamos dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300, o teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações. O Brasil fez isso o tempo inteiro. O Brasil, não faltou dinheiro para a saúde, mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu com maior eficácia. Gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são os 600 que a ala econômica, que a ala política pode querer ter, mas também nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí tem uma sutileza que é o seguinte, como não há uma fonte permanente era os 300, é o que cabe dentro do teto.
Mas como não há essa fonte permanente, que o imposto de renda não andou, ele impulsou no Senado, como ele não andou, o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução tecnicamente correta não funcionou e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí começamos a construir isso juntos. Inclusive, os dois, os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram, é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro. O outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos gastar um pouco mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido e é isso que entrou na PEC do precatório. Entrou o seguinte, olha, vamos, então, botar os 400, mas aí precisamos para esse olhar. Como é que nós vamos atender? Porque ninguém vai questionar esses R$400 para os mais frágeis. Subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha. Então, a equipe econômica estava numa ponta, os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5%, e de 19,5% iam cair para 17,5% o ano que vem. Nota 10 do ponto de vista técnico de capacidade de ajuste. Mas talvez nota 5 em política, ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política. Mas nota 4, nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então, essa era a grande discussão que estava havendo, e isso virou, por falta de comunicação, um colapso de comunicação nosso mesmo, nosso. A economia, com a ala política, nosso, do lado de cá. E de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem sofrido disso. Então, o resultado, isso virou uma guerra intestina, que está todo mundo brigando com todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar 0 em assistência aos mais frágeis. Como nós temos que manter a nossa trajetória de consolidação fiscal, o que nós estamos fazendo? Gastamos 26,5 durante a crise, 19,5 esse ano, e em vez de 17,5 o ano que vem, tirar 10 em fiscal e 0 em preocupação social, deixa gastar um pouco mais, e aí eu falava, um pouco mais de 30 bilhões para atender tudo isso. Também, se for o caso, o Brasil roda em cima do modal rodoviário. Não é subsidiar gasolina, diesel para todos os brasileiros, quando nós justamente estamos indo em direção a uma economia verde e digital no futuro. Não é subsidiar o uso de poluentes, é subsidiar quem carrega a comida, quem trouxe a comida para atender os supermercados durante a crise. O Brasil roda em cima disso aí. Então, se for um número, e nós estamos falando de um número pouco mais de 3 bilhões de reais. Pouco mais de 3 bilhões de reais para ajudar os caminhoneiros a fazer a comida chegar, apesar de subir o custo de transporte. E mais uns 30 bilhões para fazer o Auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias, com um conceito que já no início da campanha política o presidente tinha, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica, justamente de proteção social. E o presidente virou e falou assim, olha, nenhuma família brasileira pode ficar desatendida, ninguém pode receber menos de R$400. Esse programa é que custa esses 30 bilhões adicionais. E aí o que aconteceu? Os próprios jovens da nossa equipe que acabaram saindo foram os negociadores. Eles negociaram aí 1 semana, 2 semanas,
A PEC dos precatórios nasceu lá na casa do presidente do Senado, conversávamos também com os ministros do Supremo, nasceu na casa do presidente do Senado, presidente da Câmara, eu estava lá, conversamos sobre isso, como é que faríamos isso, como atender os mais frágeis para abrir esse espaço. E essa abertura de espaço, na verdade, é simplesmente retomar o que a gente já ia fazer antes. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço fiscal para a área social. Fizemos isso quando o presidente pediu para atender R$100 a mais, 400 em vez de 300. Vamos buscar então esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. Não abala os fundamentos fiscais. Os fundamentos são sólidos. A despesa do governo era 19,5 quando nós chegamos aqui, ela foi a 26,5 durante a pandemia, já voltou para 19,5 e em vez de acabar o governo com 17,5, que parece apertado demais em relação aos impactos socioeconômicos que a pandemia deixou, todo mundo está dizendo que o povo está tendo dificuldade para comer, está tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha. Nós vamos ajudar os brasileiros, nós vamos ajudar esses 17 milhões de famílias e reduzir o ritmo do ajuste fiscal. Então, em vez de cair de 19,5 para 17,5, cai para 18,5. O déficit, em vez de ser praticamente zerado o ano que vem, porque ele veio de 10,5% para 2,5%, e o ano que vem ele podia chegar a quase zero. Então, que seja um déficit de 1%, que seja um déficit de 1,5%, não faz mal. Nós preferimos tirar 8 em fiscal, em vez de tirar 10, e atender os mais frágeis. Então, essa posição de equilíbrio que o presidente pede é completamente compreensível, porque ele fica pressionado dos dois lados. A equipe econômica fala, tem que ser no teto, tem que ser o teto, tem que ser o teto, não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha, ele traçou a linha 400, vai. Ou, foi o que eu disse, foi muito mal interpretado, porque eu estava falando a verdade. Ou vai ter uma licença para gastar um pouco mais com esses R$100, porque só cabia no teto 300, se for 400, é uma licença para gastar um pouco mais. Não há nenhuma mudança no arcabouço fiscal. Poderia ter sido feito exatamente dentro das regras atuais, apenas dizendo o seguinte, preciso de uma licença para gastar mais 30 bilhões, porque em vez de 300, que é o que cabia no teto, vão ser 400. Só isso. Basta isso. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal. Ninguém fez o que nós fizemos. Nenhum governo saiu com menos do que entrou, gastando menos do que entrou. Nós fizemos isso. E aí um presidente tem 60 milhões de votos. Diz, olha, eu preciso atender o caminhoneiro que transportou o Brasil durante a crise, botou comida na casa de todo mundo, e eu preciso atender os mais frágeis. 17 milhões de frágeis. Preciso da nossa ajuda. Dá para arrumar alguma coisa aí? Claro que dá. Claro que dá. Mantendo a responsabilidade fiscal. Bom, até íamos todos juntos. Inclusive a nossa equipe estava negociando isso. Os dois demissionários, porque saíram 4, porque 2 são adjuntos, né? Quando sai o titular, sai o adjunto. Mas os 2 que saíram são jovens, técnicos, trabalhadores, sérios, boas pessoas, imbuídas do trabalho dele. Meu trabalho no Tesouro é trancar aqui e não sai dinheiro nenhum. Mas nem para os mais frágeis, estão passando a fome, não sai dinheiro nenhum. Ora, cabe justamente ao presidente politicamente dizer, olha, é preciso atender isso e eu tenho que tomar a responsabilidade por dizer o seguinte, olha, até aqui dá para levar. Agora, se for para 500, 600, 700, esquece. Aí não dá mesmo e nós vamos desorganizar a economia brasileira. Então, há coisas que podem ser atendidas, há um limite, é difícil, é um equilíbrio difícil, cabe ao presidente justamente fazer essa arbitragem e cabe a mim fazer a avaliação de até onde pode ir. Então, eu pediria muito que fosse aprovada a PEC do precatório, porque é ela que dá o espaço para essa ação fiscal. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não.
seria feito esse programa de qualquer jeito. O que aconteceu foi justamente o inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível. Em vez de resolver só o nosso problema para o ano que vem, se fosse eleitoreiro, eu resolvia só o problema do ano que vem. Nós resolvemos um problema para o futuro. Toda a trajetória futura está equacionada. Agora, qualquer despesa que o judiciário mandar para o executivo, porque o legislativo diz, olha, você não pode gastar. Aí vem o judiciário e fala, olha, mas você tem que pagar 90 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões. Como é que eu posso? Os comandos são conflitantes. Se eu obedeço o outro. Então, agora não. Agora nós criamos essa trajetória e com previsibilidade para os gastos que venham do setor.